Os modernos aviões de combate, mais conhecidos como caças, são aviões de potência muito elevada. Alguns deles chegam a ter potência igualada a um Boeing 737. Outros podem ter potência igual a um Boeing 747. Veja o tamanho do avião em relação a um Boeing. Ele é bem menor. Numa batalha aérea, é muito importante a velocidade. Tem aviões que são subsônicos, eles não ultrapassam a velocidade do som, e tem os aviões supersônicos, aqueles que voam a mais de 1000 km por hora, Mach 1, aos que voam acima de 2000 km por hora, chamado Mach 2. Há também aqueles menores, furtivo, que são de Mach 3 e Mach 4, 3000 e 4000 km por hora. Existem diversos modelos de caças de combate aéreo. Tem também aqueles monoplace e biplace. O monoplace é de um piloto só. O biplace são de dois pilotos, um na frente e outro atrás. Por que isso? Todo caça monoplace, ele precisa ter um irmão dele biplace, que é para poder treinar o piloto que vai aprender a voar naquele avião monoplace. O instrutor vai atrás, na frente vai o aluno. Então todo avião, mesmo que tenha somente um banco, que seria o monoplace, ele tem também um irmão igual a ele, mas biplace, com duas cadeiras, uma na frente e outra atrás. Há também os aviões que já vêm de biplace de fábrica, como o F-14. Nunca existe um F-14 monoplace, de um piloto só, sempre de dois. E tem também, nos combates aéreos, o piloto que vai atrás, apesar dele ter todos os comandos que o piloto da frente também tem, a função dele geralmente é o armamentista, é o que faz a batalha aérea, é o que faz o planejamento da guerra aérea. Dogfight. Dogfight é o combate aéreo. Todo ele é feito em velocidade subsônica, ele nunca passa de 1000 km por hora. O dogfight tem velocidade baixa para poder fazer uma curva de grande inclinação, velocidade alta. O tempo todo fica variando de velocidade. Então todo combate aéreo geralmente é feito abaixo de 1000 km por hora. Então vamos supor um avião caça que consiga voar a 2000 km por hora, como o Mirage, por exemplo, ele usa essa velocidade para chegar, para ser furtivo, para ele chegar rápido no alvo que ele precisa combater e também sair, escapar e voltar para a base, que é a 2000 km por hora. Mas o combate em si é feito a baixa velocidade. Então tem certos aviões que tem um ângulo de curva muito fechado e potência de motor varia muito. Quais são as coisas que podem igualar um caça de um simples monomotor, de um avião de linha regional de 40 lugares, um ATR, por exemplo, que faz 70 lugares, quanto um Boeing 737? O que tem de igualdade em todos eles? É que o que faz um avião se manter voando são as asas, é a sustentação. Então, o que faz o avião voar, o que faz o avião se manter voando, é a sustentação do vento que bate nas asas, que passa pelas asas, causa um efeito de sustentação. Em voo reto nivelado, quando as asas estão paralelas ao solo, que é o voo reto nivelado, todo o avião tem uma certa potência para manter uma certa velocidade. Caça varia muito de velocidade. Então o piloto fica o tempo todo colocando e tirando manete de potência, colocando e tirando manete de potência. É muito rápido. E o poder de aceleração de um caça é abrupta. E ele precisa muito disso. O que também não diferencia, o que é igual em todos os aviões? Curva. Dependendo da curva, uma curva de média inclinação, uma de alta inclinação, curva de grande inclinação, curva em faca, quanto maior o ângulo da curva, mais potência o avião precisa para poder fazer aquela curva, porque existe uma tendência de perder sustentação em curva. Então todo avião, quando faz uma curva, se for uma curva de baixa inclinação, ele consegue fazer a curva sem precisar acelerar o motor. Mas quando é de média ou de alta inclinação, quanto maior a inclinação, maior a potência que é ser dado. Os aviões comerciais, eles fazem esse tipo de curva, mas como existe o autotrotter, que é uma aceleração de potência automática, então o piloto não mexe na manete de potência. Mas em aviões médios, aviões pequenos, quando o piloto vai executar uma curva de média a grande inclinação, ele precisa da potência para poder compensar a perda de sustentação.
Porque quando ele começa uma curva de média ou grande inclinação e dá potência, ele está compensando aquela perda de sustentação que acontece nas asas por conta da curva. Para poder compensar, ele puxar um pouco o nariz do avião para cima para poder não perder a altura. Então isso é uma coisa que iguala caça, avião pequeno, avião médio, avião grande. Isso é uma teoria que todo piloto já traz quando vai voar caça. Então, piloto quando aprende a voar um avião pequeno, ele vai levar consigo todos os aviões que ele voar na vida, a mesma teoria de voo de baixa e alta velocidade. A teoria é a mesma para qualquer tipo de avião. Então, o que me traz aqui nesse vídeo é justamente explicar que existe a teoria que é comum a todos os aviões, e existe uma teoria que é comum para certos aviões. Teoria essa que torna-se a dinâmica de voo um pouco diferenciada. Nos caças, a dinâmica de voo é bem diferenciada, porque existe muita aceleração e muita perda de aceleração. Até mesmo no dogfly, que é o combate aéreo, quanto mais aceleração e desaceleração, mais fácil o piloto ganhar no combate. É bem por aí a dinâmica do voo dos aviões. Existe uma certa igualdade em várias teorias, mas também existem algumas diferenças. São poucas. O que me traz aqui nesse vídeo é justamente coisas diferentes que você só vai ver em caças, que são essas marcações que tem aí em cima. Você consegue ver umas linhas meia dobrada, meia retilínea, meia pontilhada mais na frente, aquela seta ali. Você sabe o que é isso? O que significa isso? Para que é que servem essas retas? Eu precisei fazer essa inicialização desse vídeo com essa teoria que eu passei agora, que é comum a todos os aviões e incomum em caças, em algumas manobras, algumas certas posições que o avião vai voar, porque o tema desse vídeo requer que a pessoa entenda que toda curva o piloto vai precisar da potência para que o nariz não baixe do avião, para que ele não perca a sustentação. Então essas linhas aí que vocês vão ver, aquela tracejada que está lá na frente, perto da seta, tem hora que ela dá uma borrada. Aquilo ali, o piloto que vai na frente, porque quem está fazendo essa filmagem é o piloto que está atrás, que é o navegador, que é o artilheiro, é a pessoa que faz a navegação, é a pessoa que faz o cálculo de combate, arma os mísseis, o que ele vai precisar fazer num combate. Ele também sabe pilotar o avião e ele tem uns comandos atrás, mas a função dele no dogfight é diferente. Um está pilotando e o outro está fazendo mira e está fazendo o acompanhamento do piloto que vai à frente, quando é o avião biplace, né? Então, nesse vídeo aí, o piloto que está fazendo essa filmagem, ele é o copiloto. Ele só está como se estivesse ali passeando. Você vê que esse voo aí é muito a baixa altura, em cima de uma cidade, dando rasante, passando perto de edifícios. Então é um voo de alta periculosidade. O piloto tem que ter muita experiência de voo para poder não colidir com nenhum obstáculo que tem aí. Então, como ele está muito a baixa altura, numa curva que ele for fazer, que nesse momento aí, em vários momentos ele está fazendo curva de grande, ele tem que estar dando potência. Então essas linhas aí, dependendo de que linha está batendo, ele vai saber mais ou menos que potência ele tem que aplicar. Então essas linhas que estão na horizontal é justamente o tipo de potência que ele vai dar. Ele aprende isso no treinamento. A grande maioria dos aviões caça não tem essas linhas, mas o avião geralmente que é de treinamento, como esse aí, que vai um na frente e outro atrás, ele tem essas linhas para fazer o treinamento de uso de potência em curva. Você vê aquela seta lá na frente ali, tem momentos que ele está com a curva muito acima, quase 90 graus, ele está com a potência toda aplicada. Em determinado momento o avião começa a perder a altura, ele tem que diminuir a curva para que ele não caia. Então isso é comum nesses caças. Por mais que você dê potência, chega uma hora que o nariz do avião cai e por mais que você tenha potência, ele não segura. Ele tem que diminuir o raio da curva, o ângulo da curva para poder não perder a altura. E como ele já está baixo, se torna muito perigoso esse tipo de ação. Então ele tem que ser enérgico, ele tem que ser rápido para poder saber que tipo de potência, que tipo de ação ele vai tomar no avião. Então essas linhas aí servem exatamente para isso. Observe também que esse momento aí, ó, a linha está paralela, a linha lateral está paralela com o solo. Ele vê que está uma curva, está fazendo uma curva reto nivelado, ele não está nem subindo e descendo. Quando essa linha aí lateral está paralela ao solo, apesar dessa câmera estar usando olho de peixe,
mas dá para se perceber que a linha está acompanhando a linha do horizonte, a linha que está no canopy do avião. Bom, esse vídeo foi justamente para poder exemplificar e mostrar que alguns aviões, a grande maioria deles de instrução básica e avançada para um novo piloto, tem essas linhas aí. E os aviões que estão em combate normal, que o piloto já sabe voar o avião, já conhece o avião, ele não precisa mais dessas linhas. Então pode ver que a grande maioria dos caças não tem mais essas linhas aí. Alguns sim tem. Talvez o Etandar, o Mirage, outros aviões de treinamento. Pode ser até que o F-15 tenha, o F-16 também tenha, mas um avião mais de treinamento. Então essas linhas que tem na carlinga aí, que é no canopy do avião, que é esse plexiglass aí, transparente, que é o que faz a cobertura do avião quando ele está voando, essas linhas é justamente para fazer o treinamento para o piloto saber bem a atitude do avião em curva, em subida, em descida, se ele tira motor, ele vai descendo, se ele põe motor, se ele dá motor, se dá potência, ele acelera e assim por diante. Então esse é o vídeo que poucas pessoas conhecem, essas linhas aí. Alguém já pode ter visto e de repente nem notou o que poderia ser isso. Tá aí a resposta.